Minha diretoria, hoje vocês vão conhecer melhor um cara que eu também não sabia que ele era desse jeito. E vocês vão se amarrar nesse cara aqui, Barroca. Professor, tudo tranquilo? Beleza. Já passou por muito time, todo mundo sabe. Acabou de cair lá no Atlético Goianiense, na minha opinião, injustamente. Não vou ficar aqui dando pra ele essa... né, a responsabilidade de comentar isso vai ficar ruim, mas eu achei injusto pra caralho. Achei um bom trabalho, roubou 3 pontos no meu São Paulo, não tinha necessidade nenhuma, porque eu tô precisando desses pontos. Mas vocês não vão acreditar. Aqui, a câmera de lado que eu falei pra você, ó lá. Bota a câmera de lado aí, Maurício. Essa câmera de lado, Barroca, é o seguinte, toda vez que parecia ali a câmera de lado, a gente, ó, estufa o peitinho e segura a barriga, entendeu? É uma estratégia que eu tô desenvolvendo aqui no Cara Tapa já há algumas semanas. Eu já vim de preto, camisa larga. Eu pra também. me ajudar. Mas na hora que vem de lado, a gente, ó, pá, entendeu? Que é pra dar uma segurada na barriga. Esse cara aqui toca cavaquinho, é sambista, é salgueirense, tem roda de samba em Del Castilho. É ou não é? É isso aí. E, cara, ninguém imaginava isso de você, não, nem eu. Tinha uma imagem de você ali, pô, professor, serião, estudioso e tal, não sei o quê. E tu gosta pra caralho de um sambinha, de uma cervejinha, carioca raiz. Eu sou de Del Castilho, com muito orgulho, moro lá até hoje. Nascido, criado e suburbano, né? Como todo jovem suburbano, gosto de samba, gosto de futebol, gosto de tudo que o jovem carioca gosta. Gosto do shopping também. Mas toca cavaquinho direito ou toca só de caô? Não, meu nível é muito baixo perante o que você está acostumado. Não, eu não tô acostumado com nada disso, não. Você está acostumado com o nível alto. Nós estamos aqui no Estúdio Centro, onde é feito todos os DVDs, os audiovisual de tudo que é pagodeiro aqui do Rio. Meu nível é outro, meu nível é outro. Você precisa me ver tocando pandeiro, rapaz. É mesmo? Pablo chutando no gol. Irmão, que loucura. Ô, Barroca, vem cá, você tem um time que você revela de coração de infância? Tenho, pra caramba. Acho que eu seria um merda se eu não pudesse falar isso hoje, né? Eu sou botafoguense, era botafoguense quando garoto. Virei botafoguense por causa do título de 89 do Botafogo. Não tinha ninguém botafoguense em casa. Meu pai é tricolor, minha mãe é Vasco, minhas irmãs Flamengo. E eu não sei porquê, naquele título de 89, muito pequeno, eu tinha 7 anos, eu gostei do Botafogo e virei botafoguense. Mas, logicamente, depois que comecei a trabalhar com futebol, você acaba perdendo um pouco isso. Eu tenho uma história legal para contar. O meu amigo, saudoso Espinosa, era o treinador, né? Em 2014, foi a primeira vez que eu trabalhei no Botafogo. Eu trabalhei no Botafogo 4 vezes. E o meu primeiro jogo, como trabalhando no Botafogo, eu era auxiliar técnico na época, foi um jogo de Libertadores. Botafogo, imagina o meu time de coração quando eu era criança, na Libertadores. A gente jogou um jogo em Quito, na pré-Libertadores, e depois a gente veio jogar aquele jogo no Maracanã em 2014. Jair? Não, era o Eduardo Húngaro. Ah, o Eduardo Húngaro. E a gente... eu entro no campo assim do Maracanã, tinha 70, 80 mil botafoguenses, uma festa grande. E a gente ganhou o jogo de 4-0, entramos na fase de grupo na Libertadores. E acabou o jogo e eu falei, caralho, eu não senti porra nenhuma, cara, de emoção. E aquilo ali me fez mal pra caralho. Aquilo ali me fez mal... Porra, aquela paixão que me mexeu um dia, que me fez ter vontade de trabalhar com futebol. E eu não senti nada. Ela vai sumindo, né? Anos depois, eu voltei ao Botafogo para dirigir o Sub-20 e aquilo ficou na minha cabeça. E na minha passagem no Sub-20, eu consegui resgatar um pouco dessa paixão, consegui resgatar um pouco do sentimento... bom, fazendo paralelo, obviamente, na categoria de base, mas fazendo um pouco do paralelo do que eu sentia como torcedor. Obviamente, a gente se torna profissional, já trabalhei no Fluminense, no Vasco. Claro. Você perde essa paixão. Você perde o raiva do outro, né? Exatamente, você perde. Você passa a torcer por amigos, você passa a não ter muito isso. Mas é uma merda perder isso, né? Porque se a gente for lembrar... Aliás, a gente começou a se falar num dia que eu fiz um vídeo ou um texto sobre isso. E você me falou isso, né? Exatamente, né? Foi exatamente. Porque eu não consigo, eu entendo, porque assim, eu não sou meus amigos, mas eu não consigo torcer contra o Cuca nem contra o Renato. São meus ídolos. Eu não consigo torcer contra esses caras. Eu vou torcer por eles. Eu não consigo torcer contra o Rodrigo Caetano, é meu amigo, pô. Eu não vou torcer contra você, cara. Tu é meu parceiro, eu gosto de você, eu não vou torcer contra você. Tu vai estar jogando amanhã pelo Botafogo, pelo Atlético Goianiense, eu vou assistir e vou falar, pô, quero que ganhe. Aí, de repente, do outro lado, ali tem um parceiro também, cara. Você vai perdendo isso. Mas você acha que você perdeu isso porque o futebol perdeu isso? Ou foi você? Não, eu acho que fui eu. Eu acho que não foi o futebol. Eu acho que a minha linha do tempo, a minha cronologia profissional, ela é um pouco atípica. Porque eu comecei a trabalhar dentro de clube com 17 anos.
Eu entrei na universidade com 17 anos e já no meu primeiro período na universidade eu comecei a trabalhar em clube. Então, você acaba perdendo isso, realmente. Eu trabalhei em diversos clubes, em situações completamente diferentes. Clubes menores, eu trabalhei no Madureira, eu trabalhei no América. Clubes maiores, clube empresa, em base, em profissional. Eu fui auxiliar técnico que acompanhou treinadores experientes, consagrados. Eu fui auxiliar técnico que trabalhou no clube. Tu foi auxiliar do René? Fui auxiliar de muita gente. Joel Santana, Joel. René Simões, Caio Júnior, Celso Rotti, Jorginho... Puxa vida, eu vou ser injusto aqui, eu vou esquecer gente. Paulo Roberto Falcão. Porra! Você é um gentleman, né? Eu fui auxiliar de muito cara muito importante, muito grande, e eu era muito jovem. Caralho, então a cronologia... Você tem a idade parecida com a minha. Trabalhar com o Falcão deve ser uma honra do caralho, porque quando a gente era moleque, ele era o 5 da seleção ali. É um cara especial até hoje, é um cara que tem uma atenção, um carinho comigo. O Joel é um cara... Joel é um cara... É ídolo mesmo, você conseguir trabalhar com os caras que eram teus ídolos, né? E são até hoje. Até hoje eu tô jogando uma partida e vira e mexe eu ligo pro Joel, eu falo com o René, peço opinião, dá uma olhada no meu jogo, faz uma crítica. Eu costumo, o Falcão é um cara que eu faço isso sempre, dá uma olhada no meu jogo, de vez em quando ele vai lá, dá uma cornetada, acho que você errou aqui. Pô, isso é uma relação do caralho, realmente. A minha cronologia profissional ela é um pouco atípica, porque muito jovem eu tive essa oportunidade, né? Então, acho que com o tempo fui acabando perdendo um pouco dessa paixão. Só para passar pelo samba, porque eu não posso deixar isso de lado, porque é uma paixão nossa. Nós dois adoramos samba, pagode e tal. Você é salgueiro? Sou salgueiro, mas o meu gosto pelo carnaval e pelo samba, de uma forma geral, ela é maior do que meu gosto pela escola, sabe? Eu gosto muito, acho que o carnaval tem muita coisa parecida com o futebol. Tem a produção, a construção, tem a competição e tem o dia, cara. E não tem a animosidade. Não, e tem o dia. O dia é um negócio do cacete, porque futebol, às vezes, você tem o dia do jogo, mas você, na quarta tem o jogo, no domingo você tem outro, o carnaval é aquele dia. Você trabalha um ano todo para aqueles minutos ali. Eu sou encantado com isso. Eu sou encantado... Você também chora quando um carro quebra? Porra, eu vibro demais. Cara, eu fico muito na merda quando o carro quebra. Eu fico olhando e falo, não, mano, um ano inteiro, porque não precisa ser a minha, não. Eu falo, não, cara, puta, quem pagou pra desfilar não vai desfilar, quem se preparou não vai desfilar, a escola vai perder ponto. Dói, né, cara? Eu gosto pra caramba desse momento que tá acontecendo, que é a escolha dos sambas, a lógica, a construção, os enredos. Eu não sou um profundo conhecedor, tô longe de ser isso, mas sou um grande curioso, né? Sou um grande curioso de entender como as coisas são construídas em cada escola, em cada momento. Eu tô muito ansioso. Gostou do Samba do Salgueiro? Meu amigo Renato ganhou lá. Pelo carnaval, o Pedrinho da Flor ganhou lá. Eu tô curioso para ver como vai ser esse carnaval de 2022. Tô ansioso para ver como é que vai ser. Torço muito porque o seu Salgueiro seja vice-campeão da mesma. Vou ficar muito honrado de ter o Salgueiro como vice-campeão. E, cara, você saiu do Atlético Goianiense faz algumas semanas, e não só você, como vários treinadores têm saído. Essa regrinha da CBF é um caô da porra, né? No meu caso, no Atlético Goianiense, não foi. Não, caô por simular... Não. Eu digo, ela não serve pra nada, né? Eu sou sempre favorável, eu particularmente sou favorável à liberdade, dos dois lados, eu particularmente, né? No meu caso, no Atlético Goianiense, eu sentei frontalmente com o presidente e a gente teve um papo de um nível legal e a gente chegou realmente à conclusão que não valia a pena seguir naquele momento. Foi mesmo como um acordo? Foi como um acordo, né? A minha relação com o presidente foi e continua sendo muito boa, todo o processo foi feito de uma forma muito legal. Mas já aconteceu comigo recentemente, eu estava no Vitória, fui pro Vitória porque o presidente do Vitória, que é o Paulo Carneiro, que era um grande amigo, continua sendo, me convidou. O Paulo Carneiro ainda é presidente do Vitória? Saiu agora há pouco tempo, mas... Quando eu era pequeno, o Paulo Carneiro mandava no Vitória, porra. O Paulo é um grande amigo, o Paulo me convidou, era um momento que eu nem estava pensando em trabalhar e fui. E aí estava no Vitória e o Botafogo me convidou para fazer parte ali de tentar livrar a equipe no ano passado. E eu procurei o Paulo e conversei com o Paulo frontalmente e quis vir. Então, acho que isso é uma ação bilateral, os dois lados. O Paulo continua sendo meu amigo, né? E da mesma forma que... Mas essa regra faz sentido, né? A regra de proibir o número de mudanças, porque vai gerar enganação. Você tem o teu bar, você vai contratar um gerente pro teu bar. Por mais que você faça o processo seletivo mais minucioso, você escolheu um profissional, começou a trabalhar, você não está satisfeito, ou ele chegou lá, não está satisfeito. Eu entendo que tem que ter liberdade. O que a gente tem que debater são duas coisas. Primeiro
que os clubes tenham um processo seletivo coerente para se escolher. Eu acho que isso é uma obrigação para quem escolhe. E depois a forma como a coisa é feita, né? Então, eu acho que são as duas coisas. No meu caso, agora no Atlético Goianiense, foi tudo correto, foi tudo. O presidente sentou na minha frente, a gente conversou, chegou com um acordo. O que eu não concordo é quando, tanto da parte do treinador como da parte do clube, a coisa não é feita de forma frontal. Aí eu não compactuo, mas eu sou sempre a favor da liberdade. Aqui no Brasil a gente tem um problema que é a falta de característica própria, né? Então, por exemplo, não existe uma forma com que o São Paulo se identifique. Não existe uma forma com que o Palmeiras joga futebol. Não existe a forma com que o Grêmio joga futebol. Existe a forma que você vai chegar e vai implementar. E amanhã vai vir outro e vai colocar outro jeito. Então vocês se tornam altamente importantes e ao mesmo tempo vocês levam tudo nas costas. Porque vocês não têm que seguir uma linha, né? A maioria dos clubes não tem uma linha. Você vê que o São Paulo vai do time do Crespo pro time do Diniz, pro time do Muricy, né? É uma loucura. E aí vocês ficam muito reféns disso. E tudo isso é muito difícil quando você não tem tempo para treinar. E aí vocês pedem continuidade no trabalho, por outro lado, não tem como vocês trabalharem se vocês jogam o tempo inteiro e vocês não conseguem trabalhar, né? Vocês, treinadores, em algum momento, eu sei que a classe, não sei se a classe é unida suficiente, já tentaram vocês cobrarem dos clubes o seguinte, falar, gente, olha só, vamos aqui, mas vamos brigar por um calendário com menos jogos, porque vocês não fazem nada para mudar isso, nós estamos jogando 60 jogos, e aí você vem cobrar de mim desempenho, e eu não consigo treinar. Tem essa conversa ou é tipo na base do foda-se? É isso aí, vocês que trabalham e se der merda eu vou mandar você embora e foda-se? Não, existe um encontro periódico dos treinadores, geralmente no final do ano, onde se debate uma série de questões da classe. Isso é um ponto. Mas é levado para... É levado para... É levado. Existem as lideranças que representam os treinadores que levam isso, inclusive, aos representantes da CBF. Mas eu não tenho competência e capacidade para te falar como isso é construído politicamente. Tá. Se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, eu acho que hoje já está um pouco melhor do que era, porque hoje a gente já consegue ter os 30 dias de férias e os 30 dias de pré-temporada que não tínhamos. Não, São Paulo jogou 2 vezes no mesmo dia. Exatamente. Então, a gente precisa também enxergar as melhoras. Tirando o que aconteceu, obviamente, agora na pandemia, que a gente está vivendo uma situação atípica, a gente vinha em um processo muito mais coerente do que tínhamos a um curto espaço de tempo. Mas é óbvio que a gente ainda tem muita margem para melhora. Eu sou também favorável a acordar tudo no início. Se você chega no clube, o presidente de um clube me liga e fala assim, você quer vir trabalhar aqui? Eu vou na porta de entrada saber quais são as condições, o que tem de bom, o que tem de ruim, os valores que eu não abro mão, aquilo, ó, isso aqui eu não abro mão. Você quer? Eu trabalho dessa forma e o clube também colocar. A partir do momento que você entrou, não adianta depois, na minha opinião, eu ficar reclamando, eu entrar no processo, ser escolhido pelo clube e aceitar, e depois ficar reclamando de calendário. Eu acho que a gente precisa debater profundamente nos momentos adequados, mas não adianta eu aceitar o desafio e depois ficar reclamando, eu vou jogar agora, por exemplo, uma série de clubes vão jogar agora outubro e novembro, 17 jogos em outubro e novembro. O Atlético Goianiense é um desses clubes. Se eu estivesse lá agora, eu estaria nesse processo de jogar 17 jogos em 60 dias. Mas eu escolhi estar lá, eu aceitei estar lá, eu concordei estar lá, eu olhei a tabela, eu olhei o calendário e entendi que dentro dessa situação eu seria capaz de entregar resultado. Assim como os clubes venderam o estadual para a televisão por 3 meses. Perfeito. Então, eu acho que tem que continuar debatendo, mas eu sou meio contrário a paliativamente fazer críticas, você aceitando estar naquela situação. Quais são os valores que você não abre mão? Eu acho que apesar de eu ser treinador de futebol, eu sou professor de educação física e eu gostaria sempre que o lugar onde eu estivesse trabalhando fosse um pequeno recorte da sociedade que eu gostaria de viver aqui fora. E eu acho que eu, como treinador, acabo tendo algumas responsabilidades com isso e que eu deixo muito claro aos meus jogadores, ao corpo técnico, à direção, logo quando eu chego, né? Eu entendo que um grupo que não se respeita não vai ser respeitado por ninguém. Eu acredito na vitória como consequência de uma construção de coisas bem feitas. Eu acredito numa relação frontal. Eu acredito que as 3 competições que o jogador de futebol tem, que é a competição dele com ele mesmo, é o cara que está com 12% de gordura e ele precisa estar com 11%. Eu não consigo fazer nada por ele. Ele sabe que ele tem que comer melhor, ele tem que dormir melhor, ele tem que chegar mais cedo, ele tem que treinar força. Isso aí é ele com ele mesmo. A segunda competição são os jogadores na mesma posição, né? Você está lá no Atlético Goianiense, tem lá o Fernando Miguel e o Kozlinski, 2 goleiros.
Eles precisam todo dia no final do treino ter a leitura, pô, hoje eu treinei melhor que você. Essa competição o tempo todo tem que estar viva. Eu acho que o treinador, ele tem a obrigação de, no trabalho dele, deixar sempre essa competição viva. Independente das escolhas que eu faço para o jogo, a obrigação minha como treinador é dar condição de todos os jogadores competirem em igualdade. E a terceira e a mais importante, obviamente, que é a competição do jogo. Você precisa se impor diante do adversário. Com você em campo, a equipe precisa ganhar mais. Com você em campo, a equipe precisa ter uma performance melhor. São as 3 competições. Eu acho que o treinador ele tem que estar sempre com a lupa nesses 3 elementos. Eu acho que é uma responsabilidade, respeitando ética, deixando muito claro seus critérios, seu processo de coerência. Eu acho que um grande treinador, ele fala muito sem abrir a boca. Ele mostra, eu uso muito esse termo, que é o falar sem abrir a boca. Um treinador não precisa ficar juntando o grupo e falar, não, meu objetivo é esse, não, eu tirei o jogador do time, vou aqui dar uma satisfação. Não, o jogador ele precisa entender aquilo que você quer, a tua intenção, sem você precisar abrir a boca. E você precisa, obviamente, estar sempre aberto, caso o jogador tenha alguma dúvida, de frontalmente... Você já foi derrubado na sua curta carreira? Não, cara. Na verdade, eu não vivi uma série de coisas que, obviamente, eu vou viver. Nenhum jogador ainda me mandou tomar no cu, na beira do campo. Nem no campo? Nunca. Na minha vida, nenhum jogador ainda foi substituído e me xingou. Eu não vivi ainda uma situação de um jogador publicamente criar um problema comigo. Porra, mas nem no campo daquela hora do... Porque é normal, né? Na hora o cara, não, porra, professor, tomar no... Nem isso ainda. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu. Você tem uma relação muito legal com o teu jogador. Mas vai acontecer. Claro. Claro que vai acontecer. Né? Existem uma série de coisas que eu ainda não vivi como treinador, que eu vou viver, né? Que eu vou viver, e eu vou ter que amadurecer nesse processo. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. A gente está falando de 2 pontos, mas existem uma série de coisas. Eu vejo treinadores aí laureados que viveram tantas coisas e falo, caralho, esse cara viveu essa porra, nunca vivi isso. Eu nunca vivi isso. Mas vai né? viver, Com certeza eu vou viver. E o bom é você estar perto desses caras para ouvir. E você, pelo que eu já percebi, você é um cara que ouve. Você estava me contando aqui, você ouve todos os treinadores grandes da nossa história. Não só treinadores. Você ouve. Ô, Rica, a pessoa que mais me ensinou no futebol, sobre futebol e sobre vida, não foi um treinador de futebol. Foi o Paulo Angione, que hoje está no Fluminense, é um diretor executivo. Esse cara foi o cara que mais me ensinou sobre futebol e sobre vida no futebol. Não só o futebol. Ele, quando eu estava iniciando, ele me pegou aqui, me deu oportunidade, mas me mostrou qual era o lado do clube nas ações que o treinador geralmente tem a visão do lado do treinador. Ele conseguiu me ver um contraditório e essa experiência foi espetacular. Isso é muito difícil, cara, fazer você enxergar de cima para baixo, né? Espetacular. Eu estava no Corinthians, trabalhava na base do Corinthians, fui para o Bahia como auxiliar técnico do Rogério Lourenço, que foi zagueiro, foi treinador do Flamengo, meu amigo. Eu saí do Corinthians e fui para o Bahia. Imagina, eu larguei o Corinthians e fui para o Bahia. E a gente chegou lá e com 1 mês o trabalho não deu certo. E o Rogério tem o Paulo Angione como um pai. O Paulo ajudou muito o Rogério quando ele era jogador. E aí, o Paulo na minha casa, acabou o jogo, a gente perdeu um clássico pro Vitória, o Paulo foi na minha casa, eu, o Rogério e ele, e encerrou o trabalho. E eu agradeci, o Rogério agradeceu ele, eu fui agradecer, ele falou, não, você vai ficar para me ajudar. Eu falei, não vou, eu vim com o Rogério, eu vou embora com o Rogério. E aí o Rogério me pediu, falou, o Paulo é como se fosse um pai para mim, o Paulo... Eu tinha acabado de casar, jovem, eu tinha 28 anos. E eu não só fiquei, como me tornei treinador do Bahia com 28 anos. O Paulo me colocou... Você é o treinador que teve a vitória, o treinador mais jovem a ter uma vitória no Campeonato Brasileiro, não é isso? Campeonato Brasileiro, até hoje, com 29 anos. Mas isso foi até um pouco antes, com 28 anos. E a partir daquele momento, eu não sei explicar porquê, coisa de Deus, o Paulo passou a me orientar, a me explicar, a mostrar coisas que dificilmente eu teria essa oportunidade. Então, esse cara foi um cara muito especial na minha vida, por ter me mostrado um ângulo que talvez nenhum outro treinador, por mais importante que fosse, conseguiria me mostrar, que é o ângulo da visão do clube sobre o treinador. É muito difícil conhecer Ele tá do seu lado, mas não tá, né? Exatamente. Ele tem um contraponto com Exatamente. você. O Rodrigo Caetano teve um negócio desse aí na época do Flamengo, eu posso falar isso aqui porque o Rodrigo é meu amigo. O Rodrigo tinha um negócio lá que a diretoria de marketing do Flamengo queria que os jogadores entrassem com agasalho. Aí o Rodrigo falou, não vai entrar com agasalho. Os caras falaram, Rodrigo, olha só, o marketing precisa lançar o agasalho. Eu falei assim, mas os jogadores vão entrar e vão pro crescimento. Não dá. Eu falei, não, Rodrigo, não. É só entrar com o negócio porque realmente precisa. Mas o técnico não quer, mas outro... Aí tem aquela... Pra você entender o lado de lá e agregar com o de cá, é uma pica. Se você não olhar pro de lá e o de lá não olhar o de cá,
vocês não conseguem fazer o clube, que é um grande problema no futebol brasileiro, né? Um não ouve o outro lado nem fudendo, né, Aba? Tem muito tipo, futebol profissional não conversa com a base. O cara, porra, aí é foda. Né? Eu ouvi isso várias vezes, por exemplo, o Espinosa é um cara que me falava muito isso. Eu falei assim, pô, quantas vezes na base já aconteceu de eu estar olhando ou de eu estar... E não tem a comunicação de me falar, ó, tem aqui. E eu vou lá e vou comprar. Ou então eu quero subir o menino e ninguém me consulta, ninguém me olha. É difícil, né, cara? Você na base do Corinthians, você revelou, você viu muita gente começar ali que... Não só no Corinthians, em 2016, no Botafogo, a gente foi campeão brasileiro sub-20, e do time que jogou a final contra o Corinthians, um jogador apenas não vestiu a camisa profissional do Botafogo. A geração foi toda profissional. O Jair Ventura era o treinador, meu amigo, uma pessoa que eu respeito pra caramba, e o Jair aproveitou todo mundo. Uns conseguiram prosperar, uns estão jogando até hoje, como o Canu, como o Diego, o goleiro, são titulares, outros jogaram e saíram, mas dos 11 que iniciaram a partida, apenas um jogador não jogou com a camisa profissional do Botafogo. É algo completamente atípico. Eu trabalhei muitos anos em base e dificilmente você consegue, em uma única geração, lançar todo mundo. No Corinthians agora, recentemente, quando eu trabalhei, o Corinthians agora, eu saí do Corinthians em 2019, início de 19, e agora muitos jogadores daquele time estão tendo oportunidade, como o Gabriel Pereira, como o Rony, como o Piton. Agora, depois de um tempo. Não foi tão rápido, porque o Corinthians, naquele momento, tinham jogadores e que não davam espaço para os mais jovens romperem essa barreira. Na época do Botafogo, existia uma sinergia. O Jair era um cara muito antenado nesse processo, a gente tinha uma comunicação muito boa e, ao mesmo tempo, a vitória, a gente conseguiu ser campeão brasileiro sub-20, acelerou todo esse processo também. Agora, vamos para um problema crônico no futebol brasileiro, que você que é um cara que trabalhou recentemente em grandes clubes do Brasil, né, como Corinthians e Botafogo, você foi técnico principal do Botafogo, que é um cargo, né, top 12, né, meu irmão, no Brasil. Dos cargos possíveis do Brasil, está no top 12. E você trabalhou na base. Nós temos um conflito de interesses hoje no Brasil, que muito pouca gente fala sobre isso, e eu queria saber se você já se deparou com isso. Muito clube de futebol hoje deve muito dinheiro para o empresário. Porque o empresário hoje não só empresaria o jogador, como ele empresta dinheiro para o clube. E aí, você cria uma relação foda, que é o dirigente, o empresário fala, então, meu menino. E aí não necessariamente vai subir o menino melhor, vai subir o menino do empresário. Você já passou por isso? Você consegue identificar isso? Precisa me falar onde? Nunca aconteceu isso comigo até hoje. Nunca aconteceu isso comigo até hoje. Nos lugares, não só no futebol profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes como treinador profissional do Botafogo, a primeira e retornei, 2 vezes no Atlético Goianiense, fui a primeira e acabei retornando. Não, mas ali no profissional não, é mais na base. Trabalhei no Coritiba e no Vitória. No profissional, nada. No profissional já foi. E na base também nunca aconteceu. Nunca te tiraram o menino, mandaram escolher outro por causa disso? Nunca aconteceu. Quando eu cheguei no Corinthians, o Corinthians é um clube muito grande, com uma estrutura muito grande de trabalho. O Andrés, eu lembro que me chamou na sala dele quando eu cheguei lá, eu já tinha uma relação com ele, porque já tinha trabalhado no Corinthians antes, e tinha uma relação com ele. Eu lembro que ele me chamou e falou o seguinte, faça a coisa do jeito que você acredita, que você tem 100% do meu respaldo, faça tudo do jeito que você acredita. E eu lembro que num primeiro momento eu precisei ter algumas atitudes de rompimento, de ruptura, e eu tive, e foi a coisa 100% da minha forma. Então, assim, nunca vivi esse tipo de situação também. Que bom. Porque no São Paulo eu sei de um caso, por exemplo, numa copinha, não vou falar o ano para não identificar, mas que o jogador do São Paulo desceu do ônibus para jogar a semifinal ou a final, e o cara falou, então, cara, precisamos trocar o seu empresário. Né? Ele falou, não, meu empresário é fulano. Ele falou, então, cara, mas se o seu empresário for fulano... Foda. Nunca vivi isso. Foda. Até porque se eu tivesse a também se oportunidade chegar de no viver treinador, isso, obviamente teria, da minha parte, uma ruptura total, porque isso é um valor que eu não abro mão como Talvez treinador. por isso não chegue num cara que nem você, que é sério. O esquemeiro vai entrar, né? De forma alguma eu aceitaria algo nesse sentido. Agora, quais são os seus valores indiscutíveis e negociáveis dentro do campo? O que seria o barroquismo? Temos o dinismo. O que seria dentro do campo o barroquismo? Eu acho que o ponto principal da forma como eu enxergo que o treinador de futebol, ele coloca ali dentro de campo aquilo que ele foi quando era criança, aquilo que ele acreditava quando era um torcedor e via a equipe dele jogar, os jogadores que ele admirava, e tudo que ele viveu na vida dele, né?
algo que tem muito a ver com a minha vida, de onde eu venho, a minha história, tem a ver com coragem. Então, eu não seria capaz, nunca, em hipótese alguma, de falar para algum jogador que chega à Série A do Campeonato Brasileiro, que é um funil muito estreito, independente do clube que eu esteja, chegar para esse cara e falar que ele não é capaz de enfrentar uma outra equipe e que ele vai ter que jogar por uma bola e que a gente vai ter que jogar no erro de alguém. 100%. Uma coisa é a questão estratégica, pontual. Outra coisa é que isso seja um eixo central. Eu não seria capaz de estar à frente de um grupo de homens, de jogadores, de profissionais que chegaram à Série A do Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, o cara que consegue chegar na Série A do Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que passar para a medicina na USP. Proporcionalmente, claro, o cara passou por diversos processos seletivos desde 12, 13 anos. Mais de 50% deles saíram de casa com 12, 13 anos, moraram em alojamento, passaram por treinadores, aí foram para Sub-15, passaram por outros treinadores, para o Sub-17 passaram por outros, para o Sub-20, romper a barreira de base para profissional. Dificilmente o jogador rompe a barreira. Social, né? Porque mais de 55% dos jogadores da base que chegam no clube com 12, 13 anos, eles não chegam ao Sub-20 porque eles têm que voltar para casa. Não é por causa de futebol. Sim, claro, claro. É ajudar então, a mãe, trabalhar e tal. Olha a complexidade, olha por quanta coisa esse garoto passou. E aí ele vai jogar no América Mineiro, ele vai jogar na Chapecoense, ele vai jogar no Atlético Goianiense, e eu ouço um monte de gente falar, não, esses clubes aí, eles têm que jogar de uma forma... Por uma bola. Eu, particularmente, eu odeio a expressão saber sofrer em futebol. Eu não acredito em nada com relação a saber sofrer. Então, é um valor primário que eu não abro mão. Você é protagonista do jogo? Não tem a ver com protagonismo, tem a ver com encorajamento. Eu não seria capaz de posicionar minha equipe, treinar minha equipe para jogar por um erro ou por uma bola. Pô. Sim, mas não tem só a ver com protagonismo, tem a ver com outras coisas. Isso, né? Hã? Acho que é o São Paulo que fala isso, né? Sim. Eu aceito qualquer coisa, mas não aceito que o meu time não seja protagonista do Sim, do claro, jogo. tem a ver eu não estou ali para fazer figuração. Encorajamento, enfrentar qualquer adversário, se eu estou em casa, se eu estou fora de casa, se eu estou em um momento abaixo da tabela ou não, eu preciso jogar para tentar ganhar qualquer adversário sempre. Isso é um valor que eu não abro mão como treinador. Você vai ter problema aqui no futebol brasileiro pelo jeito, né? Porque todo mundo quer muito você. Todo mundo quer isso que você fala. Mas na prática, né, os treinadores têm que, às vezes, abrir mão para manter um cargo por causa da porra do resultado. Depende. Eu ouço também muita gente falar assim, não, a equipe tal deu a bola para outra equipe. Não existe. Tu já viu alguma equipe estar com a bola, tocar a bola para outro adversário e voltar para marcar? Nunca vi. Então isso não existe. Existe a imposição. Você vai jogar... Aconteceu, por exemplo, uma história legal... Em 2019, a gente começou o Brasileiro muito bem no Botafogo, uma expectativa muito baixa, o cenário era muito difícil, salário atrasado, uma equipe que vinha desacreditada, e a gente começou o Brasileiro muito bem, brigando em cima e tal, e a gente foi jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus. Maracanã lotado, só torcedor do Flamengo, começou o jogo, a gente fez 1-0 com 1 minuto de jogo, tudo o que eu queria. 1-0, um minuto de jogo, vamos continuar marcando em cima, vamos... Simplesmente o Flamengo se impôs diante da gente. A gente tentou pressionar, estava combinado, só que eles se impuseram. Foram, empataram o jogo. Viraram o jogo, a gente empatou o jogo de novo e no final eles venceram. E eles se impuseram. Às vezes a equipe fala assim, não, mas ele fez 1-0 e não recuei mesmo. Não, vocês perderam porque vocês peitaram. Sim. Eu estou contando esse exemplo porque eu teria diversos exemplos para... Eu vejo muita gente falar assim, não, essa equipe... dá bola. Ninguém dá bola para ninguém. Ninguém dá bola para ninguém. Você pode ter uma estratégia de não pressionar o goleiro, você pode ter uma estratégia de pressionar com indicativo de pressão quando a bola entra no lateral, você pode ter a estratégia que for, isso não importa. Mas ninguém joga para dar bola para o adversário, isso não existe. E tem muita gente falando isso hoje em dia. Eu tô adorando essa resenha, porque eu amo discutir esse tipo de coisa no futebol. Vamos lá. Você entrou num ponto aqui que eu já até fugi da minha pergunta aqui, porque isso aqui é do caralho. A posse de bola hoje é chacota para algumas pessoas. Que falam que não adianta nada. De fato, não resolve o jogo. Mas, partindo do princípio que o tempo inteiro no futebol você está buscando a bola, ter a posse de bola é uma das primeiras conquistas que você pode ter. Não em número absoluto, mas ter a posse de bola significa alguma coisa, né? Só que, hoje em dia, é claramente estatístico muito mais fácil você fazer um gol reativamente retomando a bola do que com a porra do ataque
indo em direção à defesa e a defesa postada. O futebol fica muito difícil de você passar por uma defesa postada. É onde eu acho, por exemplo, que o Diniz tem problema. A bola fica demais no pé do time dele e o adversário se posta. E aí, quando você pega uma bola roubada, o Inter no Maracanã contra o Flamengo, né? Pegou 4 bolas, ganhou o jogo, 4 gols e tal. Como é que fica na cabeça do treinador? Corajoso, como você está falando? Fala assim, não, eu quero a bola, eu quero jogar. Só que, porra, eu tô vendo que eu com a bola, com um time menos qualificado, é pior para mim. Deixa eu te falar um pensamento que eu tenho. Existem treinadores que têm o conceito de controlar o jogo pela posse de bola. Eu acho que existem formas de controlar o jogo. Você pode controlar o jogo pela posse de bola, você pode controlar o jogo pelo espaço, fazer com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que no seu. Então, se você mete uma bola no espaço e sobe para pressionar e faz com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que do seu, é uma forma de controlar o jogo. É uma tomada de bola rápida, né? Sim. Existe uma outra forma de controlar o jogo. Tem equipes que se norteiam para o controle de jogo com relação a tudo que envolva definição. Então, se eu tiver mais ou menos posse de bola, mas se eu conseguir chutar mais, ter mais escanteio, ter mais cruzamento, ter mais falta lateral, chegar no terço final mais vezes, é uma forma de eu controlar o jogo também. Então, assim, na minha cabeça, o somatório disso tudo dá uma diretriz de quem controlou o jogo. Eu nunca me baseio só por uma das opções. Eu perdi o fio da meada, eu ia entrar num raciocínio relacionado à posse de bola. Recentemente não, quando eu estava no Botafogo em 2019, eu dei uma entrevista falando o seguinte: vamos sair na porrada, eu e você aqui, vamos montar um ringue e vamos sair na porrada. 10 minutos. Durante 7 minutos eu vou ter um porrete na mão, tu vai brigar na mão. E durante 3 minutos esse porrete vai para você. Tu prefere brigar tendo 7 minutos o porrete ou 3? 7, claro. Então, é isso. Isso quer dizer que eu, com 7 minutos de porrete, eu vou te bater? Não, você pode me dar um soco no queixo, sair do meu porrete e me ganhar, porra. Isso é factível, ou não? Mas Então, hoje a gente sabe que o cara que não tem o porrete vai passar os 7 minutos assim. Sim. Ele não vai mais jogar. Mas não dá garantia, né, de nenhum dos dois lados. Não dá, porque, claro, assim, obviamente, defender espaço pequeno e atacar espaço grande é muito mais fácil. Claro. Sim ou não? Claro. Né? Atacar espaço pequeno, atacar em equipes que não te dão espaço nas costas, atacar em equipes que estão compactadas em 15 metros. É complexo, mas existem treinadores e existem equipes que têm sincronia coletiva, têm talento individual, que conseguem se sobrepor a todas essas situações coletivas de defender. Entende o que eu quero dizer, não? Sim. Então, assim, eu vou te dar um exemplo desse Campeonato Brasileiro. Eu achei que foi muito diferente dos 2 outros campeonatos brasileiros que eu disputei. Esse Campeonato Brasileiro, eu enfrentei equipes, por exemplo, defendendo a profundidade com linha de 5, como o Atlético Paranaense. Eu enfrentei equipes jogando com 3 zagueiros com encaixe totalmente individual, como o São Paulo do Crespo. Eu enfrentei equipes jogando num 3-5-2, marcando zona, como o Fortaleza do Vojvoda. Eu enfrentei equipes numa linha sustentada de 4, bem parecida com a que o Tite fazia no Corinthians, que foi o Silvinho no Corinthians agora. Eu enfrentei diversas situações coletivas, táticas. Porra, e foi rico pra cacete pra mim, como treinador, viver esse tipo de situação para desenvolver a minha capacidade de criar ferramentas de opções ofensivas. Você gostou mais do que você viu o contrário ali? Qual foi o adversário que você olhou e falou, porra, que puta ideia tática maneira? Quem que te surpreendeu? O Atlético Mineiro, eu joguei contra eles e eles ganharam de 4-1 e foi um jogo de soberania plena deles, individual, coletiva, anímica. Fiquei encantado. O Atlético joga muito né? O jogo inteiro parece que ele quer o gol o tempo inteiro. O Flamengo também, né? O Flamengo e o Atlético, né? Os dois têm essa característica. O jogo com o Flamengo da gente foi adiado, então não joguei contra o Flamengo, mas o Atlético Mineiro é uma equipe que me chamou muito a atenção. A equipe do Bragantino é uma equipe que coletivamente tem coisas diferentes. O Maurício é um cara muito bom e as ideias estão muito enraizadas já ali. Me chamaram bastante atenção. Mas eu vi diversas equipes. O Fortaleza é uma equipe que me demonstrou. As equipes do Mancini são sempre equipes que têm armadilhas, que tem treinadores, tem. Você vai jogar contra o Cuca, você vai jogar contra o Mancini. Será que ele consegue tirar o Grêmio dali, cara? Fiquei com o pé atrás ontem quando anunciaram. Eu sei que você, colega, não vai, mas fiquei com o pé atrás, que eu falei, puta que pariu, cara. Eu entendi o lado dele de deixar o América pro Grêmio. É um Grêmio, né, cara? Porra.
Eu acredito que está tudo aberto ainda, faltam muitos jogos. Falta muita coisa. Eu acho que o Falta gremista muita tá jogando... coisa. Tem muitos A gremistas jogando a toalha muito cedo, Não, né? e você vê aí, o Sport conseguiu 3 vitórias seguidas. É, né? isso aí. Isso acontece ainda mais com um clube de camisa. Você consegue 2, 3 jogos. Aconteceu com o Bahia em 2012, eu estava lá. A gente vinha muito mal o campeonato todo na zona do rebaixamento e daqui a pouco a gente conseguiu criar uma liga e livrou na última rodada num... Sabe aquela bola de neve Você positiva? acha que eu vou cair? Não, não acho. Tô com medo. Ontem eu fiquei com medo, sabia? São Paulo jogou bem, Então, pela primeira vez eu fiquei, sabe por quê? Por isso. Porque quando tá jogando mal, empata, perde, eu falo, mas tá uma merda. Aí ontem, porra, funcionou e não entrou. Falei, caralho, isso aqui já tá começando a virar já tá começando a virar macumba. Puta que me pariu, a bola não entra pra nós, cara. Que loucura, cara. Que difícil isso, cara. E o Marco Aurélio Cunha me falava uma coisa muito do caralho. Ele falava assim que elefante na lama afunda. Mosquito voa. Time grande, quando tá ali na lama, irmão, ele patina e só piora, porque ele começa a entrar em desespero. Porque tem pressão, tem mídia, Depende, né? porque a gente tem diversos casos aí de equipes que conseguiram uma arrancada e conseguiram sair. Claro. Porque a força da camisa Aquele da Fluminense torcida... de 2000, é bizarro aquilo. Entendeu? Né? Existem Bizarro. outros até exemplos. É que não tem nenhum caso parecido com aquele, né? Que vai conseguir sair daquele... Por exemplo, hoje se o Grêmio sair, são 3 pontos, irmão. Pra sair. Exatamente. Né? O Fluminense tirou, tipo, ele tinha que ganhar... Se não me engano, eram 9 jogos, ele tinha que vencer 8. Porra, pelo amor de Deus, empatar o outro e fez exatamente isso. Foi exatamente então, isso. Uma loucura, começou com uma virada no Cruzeiro, em Belo Horizonte, que o Fred, bizarra, né? Aquilo ali não dava nem pra acreditar. Vem cá, nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil muito polêmico em relação a treinadores estrangeiros. E por mais que seja, obviamente, um acréscimo você poder agregar e aprender com outras escolas, há um menosprezo agregado ao treinador brasileiro. Há um discurso repetitivo de que nós não temos alternativa. Você é uma alternativa. Você é da geração alternativa. Você é o novo. O quanto isso te ofende? O quanto isso é verdade? Isso não me ofende em nada. Eu, particularmente, entendo que o empregador ele tem direito de fazer escolha e tem que arcar com as consequências da sua escolha. Não, o empregador não, as pessoas. Sim. Mas eu vou começar pelo empregador. O clube, as pessoas que escolhem os treinadores, elas têm a prerrogativa de escolher o que ela quiser, claro, né? E, naturalmente, vai ter a consequência. Eu não acredito que nenhum clube escolha um treinador pensando em trocar um treinador, né? Todo mundo, assim como um treinador escolhe um clube e vai para um clube pensando em iniciar e terminar um ciclo. Sim. Né? Mas, no meio disso tudo, existem coisas que não se controlam. Eu acho que é positivo ter a vinda de profissionais com referências diferentes, porque nos fazem pensar. Acabei de falar que, na minha visão como treinador, eu participei das 3 últimas Série A. E essa, para mim, taticamente, foi a que me exigiu mais. Principalmente com relação a detalhamento de situações ofensivas. Eu acho que isso tem a ver com novas referências. Eu também entendo que você trazendo novas referências, você aumenta o nível e o sarrafo da competição entre os profissionais para terem o seu espaço, e acho isso muito saudável. Eu participei recentemente de um processo seletivo para uma grande equipe na América do Sul, quando saí do Botafogo em 2020. E nunca tinha participado de nada nem parecido aqui no Brasil. Eram 5... Quem que foi? Eram 5... Não posso falar o clube. Não posso falar um clube, nem mas... o país? Não posso. Porque se eu falar o país, você vai matar o clube. Mas eram 5... Deve ser o país que só tem um grande clube. Não, eram 5 treinadores, eu era o único brasileiro. Era um uruguaio, um argentino e 2 chilenos. E era um processo seletivo dividido em 4 etapas. 2 chilenos. Em etapas. Porra, algo muito legal. Passando por gerência de RH, passando pelo departamento de psicologia do clube, tendo que fazer uma apresentação dos teus treinamentos, do teu modelo de jogo, de como você sairia de uma determinada crise, de um determinado conhecimento, enfim. Caralho, como se fosse um emprego... especial, assim. Eu acho que, como a gente estava falando lá no início, o empregador, o clube, a pessoa que escolhe, ela está fazendo isso. E quem que o Colo-Colo escolheu? Foi escolhido um treinador uruguaio. Foi escolhido um treinador, não tem problema. Caiu! Não caiu, você não vai matar quem é. Eu falei o Colo-Colo, tu respondeu. Não, Colo-Colo nem... Acabei de falar quem o Colo-Colo escolheu, tu respondeu, pô. Achei que eu tinha acertado. O clube, não, errou. Pô, não é o Colo-Colo. Quase que eu... Aí eu ia me consagrar agora, hein, se eu te joga essa casca de banana. Não foi o Colo-Colo. Você falou grande, pô, Colo-Colo é pica, né? Porra, é um puta no clube. É um puta no clube. Mas, você vê,
um processo seletivo muito legal e que isso não acontece aqui. Mas daqui a pouco vai acontecer. Mas aqui mais na questão do ego. Os treinadores brasileiros têm falado muito isso pra mim em off. Porra, cara, parece que a gente virou burro de repente. Porra, a gente não sai pra nada. Todo mundo aqui é ultrapassado, todo mundo é não sei o quê. E os jornalistas falam de uma maneira que o torcedor vai repetindo. Sim, mas se torna agressivo. Aí é uma outra história. Por exemplo, eu, na minha percepção, como ser humano, como profissional do futebol e como uma pessoa que consome o esporte, eu acho que o Abel Braga, esse cara, por onde passasse, ele deveria ser aplaudido de pé. Pela história desportiva dele, eu tô falando do Abel que veio na minha cabeça. Tá. Pela história desportiva dele, pelo que ele venceu e pela história de vida do cara. Passar Foda. pelo que esse cara passou Foda. e 3 dias depois tá na beira de um campo num jogo contra o esporte. E eu vejo pessoas... Esse cara não poderia nunca ser colocado em dúvida nada relacionado a esse cara, na minha visão. Na minha visão. Você pode criticar, mas com muito respeito. Porra! Filipão, tanta gente. Tanta gente. Eu citei o Abel aqui, mas eu poderia falar uma lista extensa de treinadores que deveria se ter muito respeito. Entre escolher ele ou não é uma outra história. Sim. Né? Eu acho que, como eu falei, o empregador ele tem a prerrogativa de escolher e assumir as consequências de sua escolha. Mas o respeito, isso não pode faltar. E eu acho que em alguns momentos as coisas não estão caminhando nesse sentido. E aí atinge vocês também mais jovens, né? Porque se não se respeita a história, imagine com quem está começando. Eu me sinto assim um puta de um cara privilegiado, porque esses caras mais vitoriosos, esses caras têm um carinho comigo especificamente, Cuca, Filipão, Mano, Dorival, Abel. Pô, esses caras tá bem de padrinho, esses caras ligam, conversam, orientam. Eu te contei aqui rapidamente, o Mano foi foda. Pegou, me orientou, o Abel já pegou, me orientou, o Dorival. Esses caras, além de tudo, eu não sinto deles, em hipótese alguma, um processo de competição deles com os mais jovens. Pelo contrário, eu vejo, pelo menos comigo, uma puta de uma predisposição de carinho, de respeito, de vontade de orientar. É aquilo que eu te falei, a minha história de início, ela tem uma cronologia um pouco diferente. Eu vivi esses caras, eu trabalhei com eles, eu trabalhei com o Joel Santana. Como é que eu não vou respeitar o Joel Santana? Como é que eu não vou ouvir o Joel Santana? Como é que eu não vou escutar um esporro dele quando ele me ligar e falar, porra, achei que tu errou? Como é que eu não vou fazer isso? Isso é o que eu te falei também, né? Num país onde a imprensa fez chacota com o Zagallo até o último dia da carreira dele, não dá pra esperar muita coisa, né, irmão? Porque se o Zagallo é chacota, aí fodeu, né? Se o Filipão é lembrado por um 7-1 e não pelos 30 anos brilhantes de carreira dele, como o mais vitorioso treinador da história desse país... É verdade, você tem toda a razão. Difícil, né, cara? Não desmotiva? Foda. Tem toda a razão. Vem cá, quem que é o melhor treinador do Brasil hoje? Ou a pergunta correta talvez seja, é mesmo o Tite o melhor treinador do Brasil hoje? Eu sou um defensor claro e frontal do Tite, porque eu acho que o Tite foi um treinador que chegou na seleção brasileira por méritos claros. Muito. Ele ganhou tudo. O Tite, na seleção brasileira, ele entrega resultados extremamente expressivos. O Tite, ele consegue administrar grandes jogadores sem uma vírgula de nenhum contraditório interno. A gente não vê nenhum jogador fazendo um contraditório sobre a sua capacidade. Na minha visão, o Tite, ele é muito bem cercado e tem uma competência de equipe de trabalho muito alta. Eu acho que o fato da gente não ter vencido a Copa do Mundo e ter mantido ele é uma grande oportunidade, dentro daquilo que eu falei anteriormente, de ser um recorte daquilo que a gente gostaria de ver aqui fora, de entender que é um jogo de futebol, uma competição eliminatória, que naquele dia a gente não venceu e que a gente precisa seguir aquilo ali, inclusive para outras coisas na vida. Porque se a bola entrasse do Coutinho ou do Renato Augusto... Exatamente, a bola do Renato se entrasse, a gente tinha passado. Porra, eu me sinto extremamente representado pelo Tite como treinador da seleção. Se você me falar assim, porra, você gostaria que ele fechasse mais um ciclo? Eu sim, porque eu acho que o Tite é um exemplo, inclusive, para outras coisas fora de campo que a gente vive. Tem um cara que é referência, vai acertar, vai errar, vai ganhar jogo, vai perder jogo, mas você olha ali uma linha de caráter, você olha ali uma linha de honestidade, de frontalidade. Ninguém coloca o Tite em suspeição nenhuma fora de... Porra, isso é um negócio do cacete. Cara de uma educação, de uma... Exatamente. É um cara que chegou ali realmente por mérito. Então, assim, eu o tenho como uma grande referência e torço muito, muito mesmo
para que ele, para que a equipe dele tenha um sucesso desportivo, porque eu acho que o case dele pode servir para outras coisas importantes aqui que a gente está vivendo aqui fora. Estou contigo, tem que ir até a Copa. Inclusive, depois de ontem, acho que estamos todos mais aliviados e mais felizes, porque o Brasil deu uma paulada no Uruguai ontem à noite, jogando pra caralho, né? O tal de Neymar, conhece? Jogou pouquinho ontem, né? Tem um clube que você sonha em trabalhar sem ser o Botafogo no Brasil? Não tem. O grande time que você queria era o Botafogo, né? Eu sou de menino, né? Um grande time. Eu sou de menino, né? Eu tive a oportunidade de ser treinador do meu time de criança. Isso aí me sinto privilegiado. Não ser um cara marqueteiro te atrapalha? Talvez sim, mas não consigo te responder com exatidão. Talvez não pela forma como eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente e como eu me relaciono com meus filhos, com a minha família e com meus amigos. Isso tem um valor muito maior do que qualquer lado profissional para mim. Você conhece muito bem o Botafogo, como torcedor, como profissional da base, do principal, etc, etc. O quanto o botafoguismo, que é uma brincadeira já entre os botafoguenses, atrapalha o Botafogo? Ou seja, o pessimismo, aquela imagem, não vai dar certo. Não, a gente sabe que vai tomar um gol no final. Tá. O quanto isso atrapalha de fato o Botafogo? Na minha cabeça, como nas experiências que eu tive, nada. Não chega no clube, no elenco? A mim, não. Talvez por eu ter tido uma experiência prévia como torcedor, talvez por eu ter trabalhado 4 vezes no clube como auxiliar, como treinador de base e 2 vezes como treinador principal, as minhas vivências lá dentro... Não atinge o grupo isso? Não. Eu nunca vi isso lá dentro. E em contrapartida a isso, qual é a torcida mais difícil que você já jogou contra? Acho que Corinthians, né? É difícil pra caralho jogar contra eles. Foda. Eu trabalhei lá 2 vezes também. E é um negócio impressionante a torcida do Corinthians, também a favor. Eu joguei Copa São Paulo com 40 mil pessoas. Um negócio impressionante. Você vê aquilo ali, é inacreditável. É muito forte. Eu tenho uma invejinha boa de lá. O meu São Paulo, já cansei de jogar lá no Morumbi ali, sei lá, 70-30 e tal, não sei o quê, né? Quando tinha... E os caras gritavam alto pra caralho. Falavam, pô, mano, nós estamos ganhando, pô. dá uma invejinha boa. Já fizeram alguma grande sacanagem com você no futebol? Acredito que sim, mas não consigo te falar exatamente o que foi agora. Mas no meio de... Eu trabalho no futebol hoje, esse ano eu estou completando 21 anos. Com certeza no meio desse caminho aí teve adversidade. O Fernando Diniz, quando eu saí do Botafogo agora em 2020, foi duro para mim, porque eu estava no Vitória e o Botafogo me convida para tentar reverter uma situação que era muito difícil. E eu aceito vir, chego no Botafogo, com um dia eu pego uma Covid pesada e depois, mesmo sem estar 100% recuperado, estava fudido do pulmão, fui para um jogo em Porto Alegre, sem condição nenhuma de trabalhar, fui escondido da família e fui. E depois a coisa não deu certo e a gente não conseguiu reverter e foi duro pra caralho pra mim. Não consegui reverter e aí o tempo passou, um dia o Fernando Diniz me ligou, a gente tem uma relação muito boa, e ele me falou um negócio, cara, parecia que ele tava assim, sentindo exatamente o que eu tava sentindo. Ele tinha saído do São Paulo também e ele me falou o seguinte, ele me ligou, saber como é que eu tava, ele falou, não tenha dúvida que esse ano, mesmo desportivamente não sendo o seu melhor ano como treinador, foi o teu melhor ano como treinador para criar casca, para te fazer pensar. Essa dor que você está sentindo na tua pele, com certeza vai te fazer crescer. Rebaixamento muito, né? Ele falou isso, dói pra caralho numa condição normal, imagina nessa condição que eu tô falando. E ele parece que ele tinha falado aquilo, parecia que ele estava sentindo o que eu estava vivendo naquela manhã que ele me ligou. E realmente, o tempo passando, você vê que viver esse tipo de experiência, viver uma adversidade muito forte, te faz crescer, te faz se desenvolver. Sem sombra de dúvidas, essa passagem que eu tive no Atlético Goianiense, que foi muito boa dentro da minha avaliação, a gente começou muito bem, tem muito a ver com o que eu vivi no meu último trabalho no Botafogo. Você entregou os caras em 10º, não tem como não ser muito bom. O Atlético Goianiense está em 10º do Campeonato Brasileiro, é óbvio que é um trabalho muito bom. Pegou o Corinthians e tirou o Corinthians da Copa do Brasil, né? O trabalho no Atlético Goianiense... Eu, assim, não quero entrar nesse mérito, porque eu sei que a sua situação... Você tem uma ótima relação e foi de comum acordo, como você já explicou, mas eu não... Eu fiquei olhando e falei, como assim o Barroca vai sair? Cara, tá em 10º lugar do campeonato, não tá bom pro Atlético Goianiense, porra. Mas, enfim...
Vamos supor que você assumisse um clube hoje, qualquer time no Brasil, vamos botar o Coxa, vai, que nós gostamos do Coxa, você também gosta, eu também adoro o Coxa. Você assumiu o Coxa lá, e o Coxa chegou pra você e falou assim, ó, o dono do Newcastle comprou essa porra aqui e falou que você pode escolher 3 jogadores que atuam no Brasil, quem você quiser que eu vou trazer pra você. No Brasil? No Brasil, tem que estar jogando no Brasil. Não vou delirar, porque fora é foda, né? Aí tu vai falar Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, porra. Porra, pergunta do caralho. Ah, eu acho o Bruno Henrique espetacular, decisivo. Muito bom. Ele é muito bom. Eu gosto demais dele. Eu sou fã do Fagner. Também. Na verdade, alguns jogadores assim me chamam muito a atenção vendo de perto. Eu falei há pouco tempo que eu vi o Paulo Guerreiro, joguei algumas vezes contra o Paulo Guerreiro e eu sempre fiquei encantado. Como é que aquele cara faz aquela porra? Me chamou a atenção, eu acho que ele joga pra caralho. Seria um dos caras que estaria no bolo. O Cássio, eu acho que é um cara muito bom. Tem muita gente boa jogando. Muita gente boa. Fiquei surpreso com os teus nomes, não com o Bruno Henrique, com os O outros. Hulk eu vi jogar pela primeira vez na beira do campo, jogou contra mim. Eu fiquei espantado com o nível dele, com o nível não só força física, o nível de jogo, o ataque ao espaço, a capacidade de jogar sob pressão. Melhorou, né? Ele parece o Miller. Lembra que o Miller virou um outro jogador mais velho? Impressionante. O que virou outro jogador, cara. Impressionante. O Renato Renato Augusto é um cara que eu adoro. Eu também. Tem muita gente jogando muito bem. O Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, é um puta... Eu já falei aí uns 5, 6, né? Tu tinha falado 3. Já escalou o time inteiro aí, né? Já vi que se te der moral, tu vai... Viu, dono do Newcastle? Ele quer um monte aí, ó. Quer um timaço. Compra o time e manda ele. Ó, tem 2 quadrinhos pra gente encerrar. Quero ver se tu não vai ficar no muro. Essa porra de muro é foda, porque é um dos problemas que a gente tá vivendo aí. Ou a gente tem que falar isso ou isso. Mas concorda comigo? Pra caralho, por isso que eu botei esse quadrinho. É pra fuder todo mundo, né? Porque é um dos problemas que a gente precisa falar ou isso ou isso. Olha só, eu me fodo o dia inteiro em rede social por causa da opinião. Você quer que eu traga os caras aqui e não dá uma fudida no cara? Por isso que eu não tenho nada disso. Porra, você não tem nada, né? Você não faz marketing. Zero. Desculpa, eu esqueci de fazer uma pergunta muito importante. Muito importante. Eu fiquei sabendo, e eu queria saber se você me confirma essa história. Isso, pra mim, é muito preocupante. Pra mim, tá? Deixa claro. Opinião minha. Quando você assumiu o Botafogo, você teve que mostrar o seu planejamento pros digital influencers do Botafogo? Não tive. Eu fui convidado, quando cheguei no Botafogo, o presidente do Botafogo me pediu para que eu apresentasse um planejamento para alguns digitais influencers do clube, porque eles estavam fazendo algumas críticas à direção, algumas críticas ao futebol do clube, e ele entendia que com a minha chegada, mostrando a lógica daquilo ali, eu talvez fosse bom. E eu fiz isso. Convidei-os à sala de assessoria do clube e fiz a apresentação daquilo que era daquilo que a gente ia fazer. Foi exatamente isso. E é um ponto que eu acho que é muito importante se debater para frente. Esse novo formato de comunicação. Eu acho que o treinador de futebol, o jogador de futebol, ele vai precisar se adaptar a essa nova forma de se comunicar. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque, como eu falei, eu não sou um cara de rede social, não gosto para minha vida, não só para o futebol. Não me identifico com essa linha aí de vida, mas é uma forma que a gente não pode negligenciar, que está aí pra gente e a gente vai precisar se comunicar nessa nova era. Isso, hein? Pois é. Isso é muito perigoso, cara, porque se a gente tinha até um... E olha, eu tô falando de amigos, hein? Thiago Franklin, Browner, deve ter sido... Esses caras deviam estar lá. São meus amigos, nada contra eles. Paparazzo no Flamengo, Netflu, enfim. Mas é perigoso, porque é a transformação do antiga organizada, que ia lá no clube e o treinador era obrigado a falar com os caras. Você transforma... Claro que esses caras não são violentos, não estão ameaçando ninguém. Outra coisa, completamente mais... É importante deixar claro que foi tudo em alto nível. E uma outra coisa, Rica, você está falando... São meus amigos, inclusive. Você está falando de uma nova era. Eu vivi uma situação agora do caralho. Eu tive acesso agora no Atlético Goianiense a um jogador que ele tinha uma equipe, uma empresa, que dava o feedback individual dos jogos dele, ou seja, uma aula tática. Eu joguei lá contra o Santos. No dia seguinte, uma empresa fazia os vídeos individuais dele, botava ele de frente pro computador e dava o feedback individual dele, se ele jogou bem, se ele não jogou mal, se ele movimentou certo, se ele movimentava... Ele falou isso pra mim. E eu falei, porra,
Quero pra todos. Não é só quero pra todos. Eu não sei o que o cara tá falando pra ele. Eu falei, pô, isso pode conflitar, o cara pode dar uma informação e eu tá dando outra. Eu falei, porra, eu quero conhecer esses caras. E aí fui conhecer os caras. E o trabalho dos caras era um trabalho espetacular, não tinha nada de conflito. Os caras não direcionavam o que ele tinha que fazer. Os caras faziam ele refletir. E eu falei assim, porra, isso é um caminho sem volta, cara. E eu fui entender essa empresa, e essa empresa já trabalha com uma porrada de jogador de altíssimo nível aqui no Brasil e lá fora. Eu já vi esse negócio. Então, é um caminho sem volta. Não adianta eu ir contra isso. Não adianta eu ir contra os influenciadores digitais. Não, pelo contrário, jamais. Eu preciso me adaptar como treinador a saber como me comunicar nessa nova era. Mas o que eu acho perigoso nisso é o seguinte. O Brownie é meu amigo, eu conheço ele. Então, assim, o Brownie não vai fazer nada de mal com a influência que ele tem. Ele não vai usar aquilo pra ser filha da puta. Só que amanhã ou depois, se você começa a ser como... Se os clubes começam a ser reféns, e hoje já são razoavelmente, porque cada um desses influencia X% da torcida. A soma de 6, 7 caras de cada clube desse aí tem a torcida na mão, online. Então, esses caras começam a ganhar um poder, inclusive possível de se fazer ameaça, chantagem. Então tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo vai ser gente boa e honesto. Né? Não vivi esse outro lado. Claro, mas assim, é um mercado que abre o precedente para uma pessoa individualmente ter um poder de influência capaz de chantagear. Caralho! Isso aí é... Quando você me contou isso, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, isso é um caminho natural e muito perigoso. Porque, porra, nem todo mundo é honesto, nem todo mundo é correto. Então você vai pro público, amanhã você junta 2 milhões de torcedores do Grêmio, que ouvem você todo dia. Cara, você passa a ter um poder de barganha dentro do clube, até financeiro. Isso é perigoso, cara. Isso é maluco. Peço pensar, gente. Vamos lá para um ou outro para ver se o nosso querido aqui é mureteiro. Eu tô achando que ele vai ficar no muro pra caralho. Mas eu não sei. É mera impressão minha. Eu tô achando que tu vai ficar no muro pra caralho. Eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou tentar, mas eu tô preocupado com a tua opinião. Eu vou fazer o que eu acho. Eu acho que ele vai ficar no muro. Vamos lá. Um ou outro. Ai. Lula ou Bolsonaro? Qual é o primeiro muro dele? Não é muro. Eu não me identifico com nenhum dos dois, hoje. Não me identifico com nenhum dos dois. Eu gostaria de ter uma terceira opção que eu me identificasse melhor. Não vejo hoje também uma terceira opção que eu me identifique. O Datena se candidatou hoje. Se candidatou? Não Largou a Band para se candidatar à presidência. Eu não me identifico com nenhum nem outro. E também entendo não ter competência suficiente para ser crítico a um ou a outro. Próximo. Justo. Rio ou São Paulo? Rio. Seco, hein? Ó, trabalhando no Corinthians. Próximo. Ronaldo ou Romário? Romário. É? Sofri muito com ele. Puta, é verdade, tem o Botafogo, né, caralho? Que pariu. Mano, ele fez muito gol no Botafogo, né? Fez. Cara, no São Paulo ele também fez, filha da puta. Próximo. Renato ou Jorge Jesus? Renato. Próximo. Maradona ou Messi? Messi. Tamo junto. Próximo. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Isso é fácil assim pra você, essa comparação? Eu me identifico pra caralho com o cara que é baixinho, pequeno, não é forte, usa só uma das pernas e consegue jogar o que ele joga contra quem joga, da forma que joga. Me identifico demais. O mal dele é a nacionalidade. Se tivesse nascido mais pra cá, mais pra lá, tá... Próximo. Gabigol ou Gabriel Jesus? Gabigol. Era o teu 9 também da seleção? Era. Tá muito bem. E tem É folgado pra caralho, né? Folgado pra caralho. Mas joga pra caralho. Ele é folgado o famoso... Esse, eu gosto dele pra caralho, defendo ele pra caralho na seleção. Esse aí, o Diniz podia mandar tu uma perninha do caralho. Só que ele é foda, ele entrega. Mas resolve, irmão. Ele resolve. Foda. Próximo. Cuca. Abel ou Cuca? Cuca. Pelo que você falou, o estilo do Abel não é o teu, né? Cuca é uma referência em todos os sentidos pra mim. Adoro o Cuca. Eu também gosto muito dele. Próximo. Pontos corridos ou mata-mata? Eu acho que tem que ter os dois. Mas para Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Mas o que você prefere estar disputando? Mata-mata. É mais do caralho. Todo mundo fala a mesma coisa. Não, pro brasileiro, acho que pode deixar um pouco. Mas o que você prefere? Pô, eu gosto mesmo, mas tá no mata-mata. Última de um ou outro.
Essa pra você gosta de samba, Neguinho Caralho. ou Jamelão? Puta que pariu. O Jamelão, você sabe que o Jamelão vai agora a Mangueira vai fazer um enredo Jamelão, Cartola? Cartola e o Delegado, que foi um dos maiores mestres-salas aí de todos os tempos. Puta, ali é foda, hein? Aí é foda. Eu ferrei muita gente. Quem que eu ferrei aqui? O Xande de Pilares. Quebrei o Xande com essa aí. Não Xande tem, deu bug. porra, eu não posso falar um outro, seria injusto. Tá bom, vai. Vou liberar porque são 2 gênios. E vamos pro último quadro de 0 a 10. Vamos ver se esse aí vai ficar no muro. Essa música da minha vinheta, ela tá errada, sabia? Porque a música da minha vinheta não é um pagode. Ela não é uma batucada, tá errado. Eu vou trocar essa porra desse som dessas vinhetas. Uma nota de 0 a 10 pro Honda. A minha experiência com ele foi curta, num primeiro momento foi até um pouco turbulenta, mas depois a gente conseguiu conversar frontalmente e se ajustar, e hoje eu tenho uma relação boa com ele, a gente se fala, dou nota 9. Próxima. 10. O seu galinho de Quintino. Mesmo botafoguense, muito fã, esse é foda. Porra, Zico tá acima. Inclusive, tu é a cara do filho dele, o Júnior. Já te falaram isso? Não, é? Cara do Júnior, filho dele. Próximo. CBF. Eu trabalhei muito tempo em categorias de base. As experiências que eu tive lá sempre foram boas, corretas. E eu vejo, apesar de muitas críticas, eu vejo as experiências que eu tenho sempre tentando... Eu vejo o campeonato melhorando, eu vejo as condições de trabalho melhorando. Eu dou nota 8 a 9, mas acho que ainda tem uma margem de melhora boa. Próximo. Neymar. 10. Fã? Boa. Cara que entrega tem gente resultado. que, né? Hoje em dia tem muito, nego que, muito, porra. Muito. Entrega resultado, é um cara que joga em altíssimo nível há muito Se te tempo. oferecesse, você pegava no teu time, Puta né? merda. Próximo. Crespo. Eu não me identifico com o jeito que o time dele joga, não é o que eu acredito, mas foi sempre muito difícil jogar contra ele. Joguei 2 vezes agora, a gente venceu uma, perdeu outra. Não me identifico com o jeito que joga, mas respeito, nota 8. Ele não propõe muito jogo, né? Ele é muito... Ele joga marcando individual e joga de uma forma bem agressiva, Eu não gostei dele, não sei. mas não tá das experiências que eu tive, não tá nas minhas preferências pessoais. Próximo. Eu sou fã desse cara também, cara, porque não me identifico só com o lado dele de treinador. Eu me identifico pra caralho com o que ele propõe como vida. As minhas experiências com ele são espetaculares. Ele sempre preocupado com além do campo. Aprendi uma série de coisas com ele, conversando, trocando ideia. Tem um carinho especial e, além disso, a minha mãe é fã desse cara. Acho que é mais fã dele do que minha. Minha mãe ama esse cara. Ele sempre que fala comigo, ele quer falar com a minha mãe quer... Porra, eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele. Acho que ele tem algumas coisas a ajustar melhor, mas eu gosto muito dele. Eu tenho uma coisa com esse cara que eu não sei por que caralhos eu acho isso. Pelo amor de Deus, a minha comparação é sobre cenários e não sobre qualidade. Eu acho que esse cara vai ter um final igual ao do Tele Santana. Eu acho que ele vai teimar numa parada, vai teimar. Ele vai teimar numa parada e vai ficar. Tem uma história legal. E vai errar. No dia que ele ganhar, irmão, ele... No meu 3º ou 4º jogo como treinador do Botafogo principal, a gente jogou contra o Fluminense. Ele era o treinador do Fluminense. A gente vinha de 2 vitórias e a gente pegou o Fluminense no Maracanã e ganhou o jogo de 1 a 0. Foi a maior mentira do mundo. O Fluminense jogou muito melhor que o Botafogo o jogo todo. O Fluminense criou 20 chances de gol, a gente foi 2, 3 vezes e ganhou o jogo. E a gente vinha de 3 vitórias com aquela vitória. E o Fluminense, se não me engano, vinha num período assim sem vencer. Muita crítica. E na minha coletiva, eu começando ali, eu falei que aquilo ali era uma puta de uma injustiça e que esse cara precisava ser reverenciado. Sabe por quê? Porque eu preparei minha equipe para pressionar o time dele no pescoço. E com 15 minutos de jogo, 3, 4 jogadores foram no meu lado e falaram, não dá. Naquele cenário. E a gente vinha num bom momento, a gente foi pressionar uma hora ele lá, e ele saiu da área dele, foi na minha área e quase fez o gol. E, porra, isso é um negócio do caralho. É mérito do trabalho do cara, porra, isso precisa ser falado. É o diferente. Exatamente. Não tô falando de posse de bola, não tô falando só da forma de jogar. Eu tô falando de um processo de trabalho, de imposição, da capacidade que ele tem de influenciar. Influenciar jovem jogador hoje é difícil demais. Você compete com uma órbita externa, com empresário, com familiar, É foda convencer hoje. E a capacidade que esse cara tem de convencer
é espetacular. Eu acho que esse cara vai ter um final muito feliz. Vai ter, sim. É a nota 10 pra ele? Porra, com certeza. Próximo. Senhor Ronaldo. Mito. Ídolo. Nota 10 também. Esse cara aí é ídolo. Porra, passar pelo que ele passou e entregar o que ele entregou, da forma que entregou. É outro que se sair na rua tem que todo mundo parar aí. Puta que pariu. Né? Com certeza. Com certeza. Próximo, último. Senhor Renato Portaluppi. Eu não tenho tanta intimidade com ele. A gente fez até agora o curso da CBF junto, quando ele foi fazer lá, e a gente ficou mais próximo. Gostava muito dele quando era jogador e gosto muito dele como treinador. Acho que ele está numa curva muito boa de crescimento. Acho que ele vem evoluindo. Também passou por muita coisa difícil quando iniciou. Né? E é o não carioca mais carioca do mundo, né? E ele iniciou no Madureira, que é um clube que eu também praticamente iniciei. Eu respeito muito, porque muita gente fala assim, não é fácil treinar o Flamengo, né? Só jogador bom. Vai lá administrar o Vitinho fora, vai lá administrar o Pedro fora, vai lá. Acha que é fácil, não é fácil. Taticamente pode ser fácil escalar. Agora o resto não é fácil, não. Não é fácil administrar do jeito que ele faz, com maestria. E mudar a mentalidade, não mudar a mentalidade, mas vencer com um Grêmio tocando bola e propondo o jogo, que não é uma característica do clube. Exatamente. Que é uma coisa que ele manteve por 5 anos. Tá perdendo, foda-se. Exatamente. Vai continuar tocando a bola, vai continuar propondo o jogo. Quantas goleadas o Grêmio tomou? Flamengo e tal. Porque ele não queria, não, vou voltar, vai jogar. É isso mesmo, tem toda a razão. Nota do Renato. Hã? Nota 10, Renato nota 10, com certeza. Meu querido, que prazer te conhecer melhor. Você é um puta de uma resenha, pagodeiro, sambista, gente nossa, gosta do chopinho, gordo, que é o mínimo que se espera de qualquer pessoa de bom senso, né? Rapaziada, calma, o Maurício não tá reclamando. Eu não sei como é que o Maurício não reclamou da minha roupa. Todo dia o diretor quer reclamar da minha roupa. Ele fala que minha camisa está amarrotada. Minha camisa não está amarrotada, eu boto o microfone e fala que eu puxo a camisa. Ele não sabe que gordo precisa puxar a camisa para não ficar as tetas. Não é? Ele não sabe disso, cara. É verdade. Como se ele fosse magro. Mas enfim, se inscreve no canal. Rapaziada do Estúdio Center, obrigado pela moral, espetáculo, a estrutura aqui. Gostou? Ó, porra. Muito Pique. boa. Estúdio Center, melhor do Rio. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, dá aquela moral. Tamo junto, valeu, até a próxima.